Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 22, inciso 3, e vamos falar até o inciso 11. Nós estamos tratando sobre a competência legislativa privativa da União e essa é a nossa segunda aula. Vamos diretamente à leitura do artigo 22 e seus incisos. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre competência legislativa privativa da União. Não confunda com a competência material administrativa, lá no artigo 21. Embora nós vamos fazer diversos links e diversas remissões para sistematizar todo esse grande estudo de competência, tá? Vamos lá. Inciso 3. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 5. Serviço postal. Inciso 6. Sistema monetário de medidas, títulos e garantia dos metais. Inciso 7. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 8. Comércio exterior e interestadual. Inciso 9. Diretrizes da Política Nacional de Transporte. O 10. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 11. Trânsito e transporte. Esses são os incisos que nós vamos tratar hoje. E você vai fazer o seguinte, nós vamos fazer as remissões para você anotar na sua Constituição, anotar no seu material e aprender sobre essas competências. No inciso 3, nós vamos ver o que? Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Preste atenção, compete privativamente à União legislar sobre. Só de ter aqui a palavra militar já mata a questão para você, tá? Lembrando que as requisições civis são aquelas que estão lá no artigo 5º, inciso 25. Na nossa aula de requisição administrativa nós mencionamos, falamos do artigo 5º, e nós vimos que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. E nós colocamos até os requisitos num quadro bem interessante e destacamos lá que a ocupação é temporária. Aulas do artigo 5º, link na descrição, fique à vontade para consultar. Mas neste caso aqui, o mais importante são as requisições militares. Então, compete à União legislar sobre isso em tempo de guerra. E a banca vai fazer, às vezes, um link com o artigo 84 da Constituição Federal, que trata das atribuições do presidente da República. Na aula do artigo 84, nós vamos ter mais detalhes sobre isso. Por hora, você faz a remissão para fazer a leitura do respectivo artigo, tá? É o que geralmente a banca cobra em relação ao inciso 3. No inciso 4, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Aqui você faz a remissão com o artigo 21, inciso 12, a linha A da Constituição Federal, onde nós vimos a competência material, administrativa. Então, a União explora, direto ou indiretamente, mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagem. É óbvio que se ela explora diretamente, e nós vimos que a competência do artigo 1 ela é indelegável, por decorrência lógica, cabe também à União legislar sobre a matéria. O interessante nesse inciso 4 é a palavra informática, e é muito fácil de errar na hora da prova, porque não é uma realidade atual. Então, o aluno, quando vai fazer a prova, ele vê a palavra informática, ele, essa palavra aqui está errada, e deduz que a afirmativa é incorreta. Você deve lembrar que a Constituição é de 88. Na época em que a Constituição foi elaborada, era uma outra realidade vivida no país. A informática não estava tão desenvolvida como hoje. É óbvio que hoje não deveria ser mais uma competência privativa da União para legislar sobre, e sim uma concorrente, mas para efeito de concurso, apareceu informática, está certo, tá? Competência privativa da União para legislar sobre informática. Importante também não confundir com tecnologia. Lá no artigo 24, na competência concorrente, no inciso 9, nós vamos ver que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência e tecnologia.
pesquisa e desenvolvimento e inovação. Então, faça o link aí, faça a remissão, colocando informática como privativa e tecnologia como concorrente. Muito importante, tá? No inciso 5, serviço postal. Não há dúvida que o serviço postal é uma competência legislativa privativa da União. Afinal de contas, lá no artigo 21, inciso 10, nós vamos ver que compete à União, na sua competência material, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Então, por óbvio, o serviço postal é uma competência privativa legislativa da União. No inciso 6, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Aqui você faz remissão com o artigo 28, inciso 7, 8 e 9 da Constituição, que vai nos informar que é uma competência material da União emitir moeda. Nós até falamos na aula do artigo 21 sobre o Banco Central, sobre a Casa da Moeda, muito interessante. É competência exclusiva da União também administrar as reservas cambiais do país, fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada, competência exclusiva da União. Também elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Por óbvio, o inciso 6º, sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos metais, competência privativa da União, tá? Todo esse sistema monetário de medidas, títulos, metais. No caso dos metais, nós temos o exemplo da cotação do ouro. Enfim, competência privativa da União para legislar sobre o assunto. No inciso 7, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Competência privativa da União. Inciso 8º, comércio exterior e interestadual. Apareceu comércio exterior, competência privativa da União para legislar sobre o assunto. É óbvio essa questão. Por ser tão óbvio, não é nem comum cair essa questão em prova. E interestadual extrapola os limites territoriais de cada estado. Então, por óbvio, competência privativa da União para legislar sobre. Mas também diretrizes da Política Nacional de Transportes. Apareceu a palavra diretrizes e apareceu a palavra política nacional. Competência privativa da União para legislar. Também regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Apareceu aérea, aeroespacial, marítima. Regime dos portos, lógico, competência privativa da União legislar sobre esse assunto. O inciso 11 é onde há a maior incidência de erro, porque nós vimos a palavra trânsito e transporte e deduzimos que é uma competência concorrente entre União, Estados e DF. Não, é uma competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. Um exemplo disso é o Código de Trânsito. Não é uma legislação federal, mas você vai também combinar com o artigo 21, inciso 12, alíneas C, D, E e F, que nos informa que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão navegação aérea, aeroespacial, infraestrutura aeroportuária, serviço de transporte ferroviário, aquaviário, entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que extrapolam os limites de estado ou território, serviço de transporte rodoviário interestadual, internacional de passageiros, portos marítimos, fluviais e lacustres. Todos eles estão ligados a trânsito e transporte. Não fique com a ideia fixa de um carro, de um ônibus, de um transporte terrestre. Lembre-se também dos transportes aquaviários, da navegação aérea. Não fique preso apenas ao transporte terrestre. Não fique preso à palavra trânsito. A palavra trânsito nos induz a lembrar de engarrafamento, a lembrar do nosso dia a dia e, por erro, nós acabamos marcando como uma competência concorrente entre União, Estados e DF, quando na verdade é uma competência privativa da União para legislar. Na próxima aula nós vamos falar sobre os incisos 12, 13, 14, 15 e 16.
Vamos dar continuidade à competência legislativa privativa da União, passando dicas importantes para a sua prova e para o seu concurso. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.